Fala, meus amigos, estamos aqui na Câmara dos Deputados mais uma vez para aquela via crucis que a gente sempre faz com muito prazer, representando cada aposentado, cada pensionista, cada beneficiário do BPC Loas. Eu estou aqui do lado dessa figura ilustre que vocês logo vão entender por que é que ele é tão ilustre diante do que Pompeu de Matos tem feito ao longo da sua vida pública, né? Do seu sexto mandato, né, Pompeu? Sexto mandato. Sexto mandato não é por acaso, tá, gente? Já era um compromisso meu chegar até a presença do Pompeu diante de tantas demandas que nós temos e que você acompanha no nosso canal, e a gente estava aqui tomando nota, literalmente, de tanto projeto importante que eu vou destacar a importância de cada um deles através da fala do próprio Pompeu, para que você que é BPC Loas e também que é aposentado, que recebe acima do mínimo, possa entender onde é que você se encaixa nisso e qual vai ser a tua participação para que a gente possa colocar efetivamente em prática esses projetos tão importantes. Pompeu, obrigado por me receber, meu amigo. Como sempre, você está aqui do nosso lado, abraçando as causas do aposentado e do pensionista e, ultimamente, de maneira muito especial, Pompeu, do BPC Loas, que até pouco tempo atrás, às vezes eu falava sobre o BPC, as pessoas diziam, o que é isso? E graças ao nosso trabalho, ao trabalho de pessoas como o Pompeu de Matos, o BPC hoje, que alcança 5 milhões de pessoas no Brasil, é amplamente conhecido e a gente está lutando para colocar em prática projetos tão importantes. Pompeu, antes de entrarmos diretamente sobre o BPC, eu queria tocar num assunto que agora há pouco no plenário, o Ricardo Silva, nosso amigo também e defensor do aposentado e do pensionista, falava sobre o projeto 4434, lá de 2008, projeto de autoria do Paulo Paim, já aprovado no Senado Federal e que estava engavetado há uns 2 anos, e a gente começou a trabalhar essa pauta, dada a sua importância, né, que é sobre reposição de perdas salariais para você, aposentado e pensionista, que recebe acima do mínimo. Esse projeto, com requerimento de urgência urgentíssima do Ricardo, falta assinaturas, né? Precisamos de 257 para que esse projeto vá direto a plenário e aí os parlamentares possam dar a sua chancela positiva ou negativa sobre esse projeto. Vou deixar o Pompeu falar agora porque ele vai fazer um gancho importante sobre a importância também dessas assinaturas e um projeto que ele tem apensado também juntinho, unido com o 4434. Pompeu, bom demais ter você aqui, meu amigo. Bom demais, Milton D'Antunes, estar contigo. Muito obrigado a todos os internautas, aposentados, aposentadas, pensionistas, enfim, Rio Grande afora, Brasil adentro, né? E tu estás aqui em Brasília, aqui no gabinete da mesa diretora da Câmara dos Deputados, aqui esse fundo que aparece aqui, o Congresso Nacional. Pessoal, né? Olha só. Então aqui nós estamos em casa, então seja bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a casa do aposentado, da aposentada, esse gabinete é para o aposentado, para os pensionistas, para o BPC, para as pessoas que precisam, que merecem, que necessitam, que têm direito, enfim, que lutam, estão aí sofrendo, angustiados, porque às vezes o seu direito na prática não acontece. Bom, então primeiro o projeto 4434 de 2008, Sim. É um projeto lá ainda do deputado Paulo Paim, do senador Paulo Paim. Esse projeto foi aprovado no Senado e juntamente com ele está o meu projeto, que é o 5719 de 2009. Ou seja, um ano após, né, praticamente só. E a diferença coladinho é coladinho um no outro. Então vamos fazer a conta, isso já faz então 15 anos. 16 anos. 16 anos. E esse projeto, eles não são iguais, são parecidos. O projeto do senador Paim, ele prevê a reposição, inclusive buscando o passado. Retroativo, né? As perdas, retroativo. Isso. A minha proposta não. A minha proposta é para que o reajuste do salário mínimo dado aos aposentados seja dado a todos os aposentados no mesmo dia, na mesma hora e no mesmo percentual. Na mesma proporção. No mesmo percentual, na mesma proporção. O que acontece, especialmente nos governos do PT? Não foi o que aconteceu no governo Bolsonaro, e isso não é elogio e nem é defeito. Porque o Bolsonaro nunca aumentou o salário mínimo além da inflação.
Então é um fato negativo, não aumentou. Então, como ele aumentava só a inflação, então ele pagava a mesma coisa para todo mundo, porque não tinha nenhuma recuperação do salário mínimo, nenhum ajuste acima da inflação. Agora, no governo do PT... Não havia o que o governo do PT chama de ganho real, né? Ganho real. Que direciona apenas o assalariado. Exatamente. Só que o ganho real que o PT propôs lá no governo Lula, que é bom, que é positivo, que é importante, que é necessário, só elogios, tá bem? Qual é o problema? O problema é que eles fizeram isso, mas deram só para quem ganha um salário mínimo. Aí tá errado. Aí sabe que tu gosta de arroz de leite? Gosto. Sorvete? Gosto. De pudim? Gosto. Aí depois tu diz tudo que tu gosta, mas não tem. Não tem. Então, assim, tu gosta do salário mínimo subindo, aumentando acima da inflação? Claro que eu gosto. Pois é, mas para ti não tem. Então, para quem ganha acima de um salário mínimo, não tem. Aí o que acontece na prática? Com o passar dos tempos, aconteceu o que aconteceu com a minha mãe. E ela dizia para mim: meu filho, tu és deputado, veja, eu me aposentei com 2 salários mínimos e meio e já estou quase chegando a 1 salário. Ou seja, cresceu a aposentadoria da minha mãe que nem cola de burro para baixo. Foi diminuindo, encolhendo, que ela chegou, estava ganhando quase o salário mínimo. Ela está lá no céu, minha saudosa, amada, querida mãezinha. Mas ela me deixou essa mensagem, e a mensagem dela é para sempre, é para todos, inclusive para ti, para mim, para todo aposentado que chegar lá. Bom, então, são 2 propostas que, digamos assim, se completam. A minha é mais simples, a do senador Paim, ela é um pouco mais ampla, porque ela busca o atrasado. Eu não estou buscando o atrasado, eu estou olhando mais para frente, mas as 2 estão andando juntas, a pensar, uma não atrapalha a outra. Uma compensa a outra. E eu estou brigando com isso porque o que eu quero na prática? Eu quero que o salário mínimo tenha um reajuste com ganho real? Quero. Mas eu quero que esse ganho real seja verdadeiro. Claro. Para todos. Não adianta ter ganho real para quem ganha só um salário mínimo. E aquele que ganha 1,5. A tendência no futuro é que ele fique com um salário mínimo. Naturalmente. Vai diminuindo. Então, essa é a nossa luta, esse é o projeto de lei. Então, anote aí: 5719 de 2009. Então, não é de ontem que nós lutamos isso, não é da semana passada, não é mês passado, não é do ano passado, é do início da década que nós estamos brigando. E esse projeto, aí o nosso deputado paulista, o Ricardo Silva, que é uma grande figura, um grande parceiro, está lá colhendo assinatura. Estou ajudando ele também. Nós precisamos colher mais assinaturas para colocar a urgência. E se não der para apoiar o do Paim, que tem o passado, que tem a reposição, vou dizer assim: a reposição é muito cara, é muito alto, é um bolo de neve, é muito dinheiro. Bom, então vamos para o futuro. Sim. Vamos para o futuro. É para frente que se anda, é para lá que se vai. Sabe que às vezes para trás, diz assim, para trás a gente olha pouco. Olha bastante para frente. Por quê? Porque atrás, para frente tem um para-brisa bem grande no carro, né, para olhar bastante para frente, e um retrovisor bem pequeno, aliás, 1 ou 2 ou 3, bem pequenininho, para olhar pouco para trás. Agora, se nós puder olhar para frente e para trás, tá bom, mas se puder olhar só para frente, se for preciso olhar só para frente, nós vamos olhar para frente. E esse projeto, ele é justo para que o reajuste que for dado ao salário mínimo acima da inflação com ganho real, ele seja entregue, seja pago para todos os aposentados. Não importa o valor da sua aposentadoria. Se o valor da sua aposentadoria é 1 salário, é 2, é 3, é 4, é 5, ele tem que ganhar o mesmo valor. Então, essa é uma boa luta. Bom demais, Pompeu. Nessa mesma leva, pessoal, esse vídeo já vai virar uma live, porque o Pompeu é muita coisa, né, para pouco tempo. Então a gente vai virar uma live, isso aqui com certeza. Pompeu, um dos últimos projetos que você colocou em prática agora em 2023, que já está bombando aqui no canal, tamanha a importância dele e o alcance, é o projeto 1468, pessoal, de 2023, que recentemente, Pompeu, foi rapidamente, né, graças a Deus, aprovado na Comissão de Previdência. E esse projeto já chegou agora na CFT. A gente sabe que a CFT é meio que um gargalo que a gente tem que, né, é uma porta que tem que balançar com mais força para ela abrir. Mas eu quero te dizer que o nosso público já abraçou essa causa, né, já sabe que você é o autor e que estão cobrando, né, a presidência da comissão, a definição da relatoria. Só que eu quero pegar uma via de mão contrária.
Dada a importância desse projeto, Pompeu, a gente não pode correr risco de um projeto desse cair nas mãos equivocadas, né? Então eu acho que é mais importante nós articularmos junto ao autor, que é um dos principais interessados na aprovação desse projeto, e também ao verificarmos quem compõe, né, a Comissão de Finanças e Tributação, a gente direcionar para que aquele parlamentar que se identifica seja parceiro. Ele diga, olha, eu quero essa relatoria, e aí a gente trabalha com mais celeridade, dando a visibilidade que esse projeto do quinquênio significa para você. Explica para a gente como é que funciona esse projeto na prática. Veja bem, Milton, o quinquênio, tu sabe que o aposentado, na medida que ele vai ficando mais velho, se aposentou 60, 61, 2, 3, 4, 5, enfim, nós temos aí uma série de fatores que implicam que quanto mais velho tu fica, tu vai precisar mais remédio, exato, uma alimentação diferente, tu vai precisar mais pessoas para te cuidar, cuidadores, tu precisa assim de uma série de fatores na área da saúde que custa caro. Muito. E que cada vez é mais caro. E o salário é o mesmo. Então o que nós queremos? Que a cada 5 anos a pessoa tenha um quinquênio, ou seja, 5% do seu salário, que é exatamente para compensar o aumento dos medicamentos, porque o medicamento aumenta de duas maneiras: aumenta em quantidade, ou seja, mais tipos de medicamento, e aumenta em valores, o preço do medicamento. Então, a quantia de medicamentos e o preço do medicamento, os dois aumentam. E outras necessidades, daqui a pouco tu precisa de uma cadeira de roda, é uma série de situações que as pessoas precisam. Então, é um projeto humanitário, justo, real, verdadeiro, eu diria assim, até matemático. Sim. Porque o cálculo matemático mostra isso. Tanto é, quando eu discursei a primeira vez na tribuna da Câmara, vários deputados pararam e ficaram olhando assim, é verdade, como é que eu não pensei nisso, né? E é verdade. E esse projeto foi para a Comissão de Seguridade Social e foi aprovado rapidamente, porque tem um apelo, porque é verdadeiro, porque é sincero, porque é real. É justo. É justo, não é populista, não tem nada disso. Ah, mas o Brasil pode? Pode. O Brasil é um país rico de um povo pobre. Verdade. Esse país rico tem que pagar e dar dignidade a esse povo mais humilde e pobre que merece e que precisa desse amparo e dessa proteção. Por isso agora ele vai para a CFT, Comissão de Finanças e Tributação, é a questão econômica, financeira. Ali nós temos que ter um olhar, às vezes a pressa é inimiga da perfeição. Vamos examinar bem, ter o cuidado para que caia em boas mãos, para que essas mãos generosas, respeitosas, dadivosas, possam ter um coração generoso, possa ter a compreensão do que é a realidade, que se inteire e se interesse. Ele fica inteirado do assunto, se apropria do assunto e se interesse, né, a olhar pelos aposentados. Então, eu tenho convicção que esse é um baita projeto. Maravilha. E vamos à luta. A gente tem convicção, a gente tem argumentos, a gente tem números, a gente tem dados, a gente tem uma realidade. O pior cego não é quem não vê, é quem não quer ver. E só quem não quer ver é que não vê o que todo mundo está vendo. O óbvio, né? O óbvio. Então tá aí, tá feito. E eu tenho dito ao longo dessa caminhada, Pompeu, em que eu trabalho apresentando, né, a importância dessas pessoas que estão muitas das vezes até esquecidas lá do outro lado, fazendo esse link com pessoas como você, né? Eu tenho dito que o deputado federal e o senador, né, que forma o legislativo, muitas das vezes as pessoas elas não têm a noção da importância do trabalho de vocês, porque são vocês que votam as leis que perpetuarão esses direitos. Então é muito importante você se atente a isso e dê visibilidade a pessoas como essa aqui, gente, tá? Que faz um trabalho excepcional. Pompeu, pegando esse gancho dos aposentados e pensionistas, eu sei também que você se dedica demais e é uma pauta assim do meu coração, porque o meu pai é beneficiário do BPC Loas, né, hoje com 75 anos. E a gente tem recebido muitas demandas do BPC, eu estou com a minha pasta ali abarrotada de perguntas, e um dos questionamentos do BPC é justamente sobre a mãe que recebe um benefício representando ali aquele seu filho,
e em plena atividade econômica ela não pode trabalhar porque senão ela perde por conta da renda per capita aquele benefício. E isso a obriga, pessoal, a viver do benefício que era para ser direcionado para cuidar da saúde daquela criança, daquele adolescente. E aí o Pompeu trouxe mais um projeto excepcional que ele vai detalhar agora sobre a possibilidade da mãe, né, que está ali comprometida com a criação, com os cuidados daquela criança, ter também o direito a uma renda de um salário mínimo. Explica pra gente como é que isso funciona. Veja bem, Milton D'Antunes, são duas situações, aliás são três situações, ou quem sabe até quatro, que nós precisamos sim corrigir, aperfeiçoar, melhorar, mudar o BPC Loas. A primeira delas, vamos por parte, a primeira delas diz respeito à renda per capita da família. Hoje é 1/4 de salário mínimo, então tu pega o salário mínimo, agora aumentou para 1.230, a 1.320, então isso me ajuda aqui na matemática. Um pouco mais de 300 e pouco. 305. Então, 3 vezes 4, 12, 5 vezes 4, 20. Então 320, 340, por aí. Não é mais que isso, tá bem? Então, essa é a renda. Quem é que vive com 340, 350 reais? Verdade. Ninguém consegue viver. Então, o que a gente quer? Quer mudar a renda per capita do BPC Loas. Em vez de ser 1/4 de salário, seja meio salário. Ou seja, a renda sobe de 300 e pouco para 640. Além de ajudar quem já está dentro do benefício, que eu falei no início aqui do vídeo, 5 milhões de pessoas, a gente abraça outra porcentagem de pessoas que tem perfil, mas por conta da renda per capita não se enquadra. Né? Na verdade vai para 690, porque 1.300 é 650, a metade. Aí a gente vai para metade do que é 1.320. Né? Metade de 1.320, então a metade de 1.300 é 750, então 760. Então vai para 760 reais a renda per capita. É mais digno, é mais justo, é mais correto. São milhões de pessoas com deficiência, pobre, que não ganham o BPC Loas porque a renda per capita é mais do que 340 pila, 320 reais, 330 reais, entendeu? Então, não é justo, porque ninguém vive com 320, 330 reais, ninguém não tem condições de viver, então é uma renda muito baixa. Então eu quero elevar esta renda, aí mais pessoas com deficiência ou idosos pobres vão ter acesso ao BPC. Esse é o primeiro projeto, aliás, é o projeto de número 1814 de 2021. Ele já vem de longe esse projeto, já tem 3 anos praticamente esse projeto, e é uma boa briga, é uma briga justa. E vou dizer para vocês, já aconteceu isso. Sabiam? Sabia que já aconteceu? Na pandemia? Durou isso... Eu lembro. 6 meses. Eu lembro. Durou 6 meses. O Brasil ficou pobre? O Brasil foi à falência? O INSS quebrou? Não, só deram mais dignidade para pessoa com deficiência, pobre, de uma família pobre, ou idoso de uma família pobre. Já valeu isso. Ou seja, eu quero que volte a valer, não provisoriamente, não por 6 meses, eu quero que venha valer por toda a vida toda, por o resto da vida. Então, esse é um primeiro projeto. O segundo projeto diz respeito ao 13º salário. Olha aqui, ó. O aposentado tem 13º, você, Milton, tem 13º, eu, como deputado federal, tenho 13º, vereador, prefeito, governador, senador, empresário tem o Prolabore, que é o 13º, todos que têm carteira assinada têm 13º, ou seja, todos os trabalhadores e aposentados, tudo tem 13º. Menos quem? Menos quem é mais pobre, que é o BPC. Ninguém pode ser mais pobre do que alguém que recebe BPC. Para receber BPC tem que ser duplamente sacrificado, porque tem que ter uma deficiência, uma pessoa com deficiência, que vive numa família pobre, com renda per capita baixa, ou uma pessoa idosa, com mais de 65 anos, e que vive no meio de uma família
pobre com renda per capita de 1/4 salário mínimo. Então veja bem, este pessoal é o único que não recebe 13º salário. É justo? Claro que não é justo, é a coisa mais absurda. Ou seja, se todos no Brasil recebem 13º, exatamente o mais pobre é que não ganha, não merece e não tem direito. Então, eu quero que ganhe, eu digo que merece e eu afirmo que tem direito. E esse é o meu projeto, é o projeto 50 de 2022. 50 de 2022, bem no começo do ano, os primeiros projetos que eu apresentei em 2022, porque é extremamente justo, 13º para os nossas famílias, né, as mães do BPC. E aí vamos chegar na tua... Bora lá agora. Na questão das mães. Olha só, pessoal, o Pompeu falou de 3 situações, tá? Só para você entender. Falou da renda per capita, tá? Falou do 13º e falou, é muita coisa. Deixa eu só ver qual foi o outro aqui. A renda per capita de 1/4 salário mínimo e o 13º. 13º. Agora a gente vai para a questão da mãe poder ter um benefício junto ao filho. Aí são duas ideias. Primeiro, o que nós queremos? Que a renda da mãe não influencie, não conte como renda per capita com a renda do filho. Ou seja, senão a mãe que trabalha impede que o filho possa ganhar. Ou seja, aí a mãe tem que não trabalhar e viver às custas do filho com deficiência. Coitada da mãe, parece que vai virar parasita. Exatamente. Não, mas que absurdo. E é um paradoxo, porque na prática você sabe que o benefício é direcionado para cuidar daquela criança, e também na prática, quando se coloca esse empecilho, você está tirando né? Da criança. Exatamente, condenando a mãe a viver do benefício que não deveria viver, que é o benefício da criança. E que detalhe, nem dá para cuidar, porque eu tenho relatos, eu vou passar para a tua assessoria, relatos assim absurdos de crianças que gastam 3, 4 salários de tratamentos. Sim, e que aquele salário não dá. Então veja bem o absurdo que nós chegamos, né? A mãe, ela tem um filho com deficiência, a mãe é pobre, e somando a renda, dá o necessário e suficiente de uma renda baixa para que o filho possa receber o BPC. Só que se essa mãe for trabalhar, acrescenta a renda dela ao BPC, o filho perde a renda. Então é melhor a mãe não trabalhar. E aí você tem que viver os miseráveis na miséria. É uma coisa assim... Eternamente. Não tem como aceitar. É desumano. É uma coisa assim de quem não tem coração. Então, eu quero corrigir isso, que a renda per capita das mães do BPC não conte para fazer o cálculo da renda do filho. Maravilha. Bem, esse é um. O outro projeto é assim, tem filhos, tem crianças, filhos, enfim, que tem uma deficiência tal e tamanha, que mesmo que a mãe queira trabalhar, ela não pode trabalhar porque ela tem que ficar para cuidar do filho. São casos excepcionais, eu diria assim, não são muito comuns, eu não vou dizer que sejam raros, não são raros, ocorre bastante, mas não é uma coisa assim muito comum. Ou seja, o que quer dizer que dá para o Estado brasileiro bancar. Aí esta mãe que prova que a deficiência do filho é grave, que o filho não pode ficar sozinho em casa, que não tem como o filho dispensar a presença da mãe, e que essa mãe não pode trabalhar, não tem como ela trabalhar. Aí, nestes casos, comprovada essa realidade, mediante um procedimento que vai ouvir lá a estrutura da prefeitura, da ação social da prefeitura, faz uma visita, vai ter lá o do médico, dizendo que a criança tem aquela condição de que a saúde dela não permite que ela fique sozinha, que precisa de uma companhia, e aí o recomendado que a companhia da mãe. Nestes casos, excepcionalmente, a mãe também recebe um BPC. Então, são duas situações diferentes, embora um pouco parecidas. Ou seja, a primeira, que a mãe que tem um filho com deficiência e que trabalhe, ela possa trabalhar, porque a deficiência do filho não é tão grave ao ponto que a mãe não possa se afastar. Nesse caso, a mãe possa se afastar, ela trabalha, e ela ir trabalhando, a renda dela não some para a renda per capita, para não
não inviabilizar que o filho receba o benefício, o BPC. Essa é um. A outra é aquela que o filho tem uma incapacidade tão grave que ele não pode viver sozinho, ele precisa da mãe do seu lado, e que essa mãe, por conta disso, não pode trabalhar. Então que nestes casos, excepcionalmente, a mãe, então, ela, a exemplo do filho, também recebe um BPC. O filho recebe um BPC para viver, e a mãe recebe um BPC porque ela vira cuidadora desse filho. É uma mãe cuidadora, e essa mãe cuidadora, ela não pode viver do vento. E ela não pode também viver do salário do filho. Sim. Ela não pode viver ali pegando do dinheirinho da criança, enfim, da pessoa com deficiência. Isso chama-se dignidade humana. Exato. E essas coisas eu trabalho com o meu coração batendo forte, fazendo aquilo que eu acho que é justo. Maravilha, Pompeu. Pompeu, para a gente encerrar esse vídeo, a gente vem recebendo muitas notificações e até esse material que eu vou mandar para a Carla te apresentar. A gente está com o BPC, né, impedido pela segunda vez de buscar o acesso ao consignado, que é um crédito mais barato. Tem uma lei aprovada desde junho agora de 2023 e lamentavelmente nós tivemos que presenciar, né, o ministro da Previdência colocar uma ADI junto ao STF para que se aguarde o julgamento dessa possibilidade, né, de acordo com o que ele justifica como inconstitucional esse benefício para o BPC, obrigando infelizmente o próprio beneficiário, porque isso não vai impedir não vai acabar com a necessidade do beneficiário do BPC e vai obrigá-lo a buscar um crédito mais caro, o crédito pessoal. Então eu sei, as pessoas que acompanham a gente sabem que o ministro é presidente, né, do PDT, licenciado, né, do partido ao qual você mostrou aqui o quanto trabalha pelo BPC. Eu falo isso, gente, eu não tenho papas na língua, para que fique claro, não há nenhuma incoerência, porque o compromisso que o Pompeu de Matos, eu estou falando isso, Pompeu, porque muitas pessoas me questionaram, mas Milton, como é que o Pompeu do PDT tem um ministro que é ainda que licenciado do PDT e faz isso? Gente, são dois caminhos diferentes, né? A prova está aqui, gente, tá? Mas eu sei que nos bastidores o Pompeu, como apoiador ferrenho do BPC, tem trabalhado para que a gente traga uma solução o mais rápido possível, para que você possa assim ter acesso a esse crédito consignado. Eu precisava fazer esse esclarecimento para que a gente possa realmente, com você, transparente demais como sempre foi. Ó, gente, ó, transparente como isso aqui, ó, água, tá? Para que a gente possa desmistificar qualquer possibilidade de você comprometer o trabalho do Pompeu com uma ação, né, que na minha opinião é equivocada e que eu espero que seja logo elucidada através do Ministério da Previdência e você possa ter acesso a esse consignado, tá bom, gente? Deixa eu dizer para ti. Tá. Olha aqui, ó, a minha mão tem 5 dedos. Nenhum dedo é igual ao outro. Exato. Embora sejam todos da mesma mão. Então nós somos todos do PDT, mas nem quer dizer que nós somos todos iguais. Iguais, exatamente. Os dedos da mão comprovam isso. Então o que a gente faz? Cada dedo tem uma função e eu diria também uma missão. Eu me posiciono contrariamente a essa DIN, já disse isso para o Lupe, disse isso dentro da bancada do PDT, digo isso publicamente e justifico. Olha aqui a minha razão. Se razões maiores não tivesse, para mim esta só bastaria. Por exemplo, quanto é o valor de um BPC? Um salário mínimo. Um salário mínimo. Quanto é o valor de 80% das aposentadorias no Brasil? Um salário mínimo. Um salário mínimo. Aí, para a aposentadoria, que ganha um salário mínimo para os aposentados, pode ter BPC. E para o BPC, que ganha o mesmo um salário mínimo, não pode ter. Qual é a diferença? É nenhuma. Não se justifica. Eu divirjo, eu respeito, mas eu divirjo e eu me posiciono. Eu sou contra esse posicionamento do ministro e já disse isso para ele, e vou dar mais uma razão, respeitosamente, vou dar mais uma razão que eu considero importante. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que tem BPC, e ele me ensinou isso, pela sua condição. Ele, sim, deputado, eu preciso comprar uma cadeira
até ele dizia para mim uma cadeira elétrica. Eu digo, não é uma cadeira elétrica, é uma cadeira eletrificada, né, movida a eletricidade, para não ser mal compreendido, né? Que tu sendo uma cadeira elétrica não vai tomar choque. É uma cadeira com mobilidade elétrica. E assim, ó, da onde que eu vou tirar 7, 8 mil para comprar uma cadeira? Exato. E aí ele não tem condições. Ele disse, mas eu tendo no BPC a possibilidade de fazer um financiamento, fazer um consignado, sim, em 50 meses, 40, 50 meses, eu tiro e pago sem ver, eu tiro 10 mil e pago a cadeira e pago sem ver. Verdade. Pago bem ligeirinho, ou seja, é a maneira que ele tem de fazer. E nós estamos tirando a oportunidade dessa pessoa ter uma cadeira de roda mais sofisticada, daqui a pouco uma cadeira de roda de mobilidade elétrica, uma cadeira motorizada. Tem uns que usam um outro sistema assim, que é tipo um triciclo, sim, motorizado. Então tem muitas alternativas e que esta pessoa me mostrou, diz assim, eu posso comprar, agora eu não posso comprar. Exato. Porque ninguém vai me dar um crédito de 10 mil reais para mim pagar mês a mês. Agora o consignado sim, porque o consignado já desconta direto do meu salário, então eles me dão esse consignado. E aí surgiu, e eu vou concluir agora, Milton, surgiu um outro projeto dessa conversa. Sabe qual é o projeto? E já apresentei, tá andando. É o projeto assim, tu não tem isenção de IPI do carro para taxista? Tem, né? Do carro para taxista. Tu tem isenção do IPI para pessoa com deficiência do carro? Não tem? Tem. Mas tu não tem isenção do IPI de cadeira com movimentação elétrica. Tu não tem isenção do IPI com a pessoa que tem deficiência auditiva. Ou seja, para um carro que é muito mais caro, a pessoa com deficiência ou o taxista tem IPI. E para uma cadeira de roda com movimentação elétrica, que a gente sabe que custa 10% de um carro, para esse tem IPI. Ou seja, aquele que tem condições de comprar um carro não paga IPI. Aquele que não tem condições de comprar um carro e só pode comprar uma cadeira de roda com movimentação elétrica, esse não pode, esse tem que pagar imposto. Mas que coisa maluca. Aí do pobre tu cobra, e do remediado, porque eu estou dizendo que o outro não é rico, mas se o outro que é remediado tem isenção, o pobre não tem. Eu entrei com o projeto e também os deputados disseram assim, e eu vou dizer para ti, este projeto é meu, já foi aprovado na Câmara, já foi aprovado no Senado, dentro de uma medida provisória, ainda no governo Lula, lá no primeiro governo. E sabe o que o presidente Lula fez? Tu não acredita? Vetou. Não acredito. Eles vetaram. Eu estou te dizendo, se duvidar, bota na internet ali. Eu posso depois passar para ti o número do projeto, a emenda feita na medida provisória, a aprovação na Câmara, aprovação no Senado, o veto do presidente e caiu. E caiu. E aí, ou seja, eu digo assim, eu não quero culpar o presidente Lula, eu acho que ele foi mal orientado, mal assessorado, não tomou consciência, porque não tem o que justifique. Aí sabe o que eu fiz? Eu apresentei o projeto novo, água mole, pedra dura, tu bota até que fura. Eu vou brigar contra isso, porque não é justo. Então, essa é a realidade. E eu vou te trazer ao vivo, que eu vou colocar isso aqui como uma live, vou te trazer mais uma ideia ao vivo. A Zeza, lá do bairro de Mangabeira, em João Pessoa, cadeirante, ela disse, Milton, me ajude, precisamos de um projeto de lei para minimizar os problemas que eu, por exemplo, tenho. Ela não tem facilidade em encontrar um local que faça a manutenção de uma cadeira de rodas, porque é muito caro. Pneu é muito caro, câmara de ar é muito caro, e as pessoas que, por exemplo, consertam bicicleta não se sentem motivadas a consertar uma cadeira de rodas, porque o material também é caro para a pessoa estar estocando lá, então não há nenhum incentivo, nem para ela buscar algum lugar que faça, porque não tem quem faça. E pessoas de baixa renda, baixíssima renda. A saída é esse projeto, tirar o IPI da cadeira de roda e das peças de reposição da cadeira de roda. Como é o nome dela? Zeza. A Zeza. Zeza, um beijo para ti então, tá aí a ideia. O que tu estás dizendo me faz assim completar o projeto. Então,
é a cadeira de roda, como diz assim, é o carro, e as peças também. Então as peças de reposição também vêm sem o IPI, COFINS, PIS, COFINS, IPI, que são os impostos federais, que são impostos caros, que encarecem aí em 30%, 40%. Verdade. É quase a metade do preço. Verdade. Quase a metade do Pois preço. é isso, gente. Eu quero agradecer ao Pompeu, agradecer muito a Carla, tá? A Carlinha está aqui do lado, nos bastidores. Mostra a Carla aí. Ó, deixa eu mostrar aqui a Carla. Deixa eu tirar aqui a câmera, ó. Prazer, estamos juntos. Gente, ó, esse trabalho se faz aqui a várias mãos, tá? Eu, Pompeu, pessoas como a Carla e tantos outros que fazem isso aqui se tornar realidade, tá? Por isso que eu me orgulho tanto de trabalhar assim, de me disponibilizar para vocês, saindo de João Pessoa, vindo aqui para Brasília mais uma vez, podendo contar com pessoas como o Pompeu, como o Ricardo Silva, e é esse o caminho, gente, tá? Esclarecer, através do esclarecimento, levar o direito e colocar esse direito em prática. Obrigado pela credibilidade que vocês me dão, pela confiança, um beijo no coração, fiquem com Deus. Olha aqui, ó, olha aqui, ó. Amigo, Milton Antunes, amigo é uma palavra sagrada que toca fundo na alma, que acarinha e acalme para a vida dá sentido, resgata ela os perdidos, é porto seguro e abrigo, proteção contra o perigo, amparo, luz e escudo, mas só terá isso tudo quem tiver o Milton de amigo e de grande amigo. Obrigado, Pompeu. Obrigado, meu amigo. Gente, ó, encerramos aí com essa fala excepcional que até me emocionou, tá? Beijo no coração, contem comigo, a gente tem mais informações logo para vocês. Tchau, Beijo. gente. Beijo.